Olá, meus capirotos, minhas capirotas. Bom, nesse vídeo eu vou fazer um resumo, né, ou vamos relembrar essa questão de notação científica e ordem de grandeza, para que você, de uma forma bem prática e bem rápida, possa resolver questões que envolvam física ou matemática, ou qualquer outra área do conhecimento, né, que requer que você saiba fazer essa transformação de um número muito grande ou muito pequeno na base 10, né, também chamado de notação científica, né? Então, sem muitas delongas, vamos lá relembrar como é que a Então gente vamos faz lá, isso. vamos relembrar a chamada notação científica. Bom, essa notação científica ela tem uma característica, ela tem um formato bem peculiar, né? Então é basicamente um número, né? Aqui vou simbolizar pela letra A, um número multiplicado por 10, né? Que seria a base, né? Multiplicado por 10 elevado a um expoente que a gente vai discutir daqui a pouco, que tipo de expoente tem que ser, né? Então, basicamente, quando a gente fala em notação científica, esse é o formato, né, que tem que adquirir um número para ser caracterizado como notação científica. Mas não basta ter apenas essa cara, né? Tem algumas condições também para que a gente obedeça e que tem que ter para caracterizá-lo como notação científica, né? Então aqui vamos relembrar quais são essas características para que o número seja, né, para que a expressão ela seja reconhecida como notação científica. Bom, a primeira delas é em relação à letra A, aqui simbolizado pela letra A, no caso, né? Ou seja, tem que ser um número menor que 10, por exemplo, e maior ou igual a 1, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que esse número que vai aqui, ele não pode ser, por exemplo, 11, não pode ser 10, não pode ser 12, 15, 1000, tem que ser um número menor que 10, né? E também não tem que ser o número 1 até o número 9,9, né? Ou seja, não pode ser também aqui um 0,5, 0,6, 0,7, tá? Então, essa condição aqui desse número, ela tem que respeitar esse intervalo, ou seja, vai de 1 até 9 e alguma coisa. Professor, pode ser 9,5? Pode ser 9,9, 9,999999, né? Pode ser 1,3, 1,15, 5,8, né? O que não pode ser é menor que 1, né? E de 10 em diante, tá? Qualquer outro número nesse intervalo pode ser aqui. Então, essa é uma condição primordial. Eu quero que vocês gravem ela, né? Lembrem sempre que esse A tem que ser nesse intervalo aqui. É importante a gente lembrar disso. Daqui a pouco vocês vão ver, tá? E o item B, por exemplo, né, o expoente B, aqui simbolizado, né, pelo expoente aqui, é um número que tem que ser pertencente ao conjunto dos números inteiros, né? Só para você relembrar quem são os conjuntos dos números inteiros, né? Lembra, dos números negativos vão, né, do menos infinito, sei lá, menos 3, menos 2, menos 1, passando pelo zero, 1, 2 e 3 e aí por diante, né? Até infinito, né? Então, basicamente, essas são as condições para que esse número aqui expresso, número vezes 10 elevado a b, né, esteja aí em notação científica, tá? Então, anota aí que isso aqui é importante a gente lembrar toda vez que a gente falar em notação científica, né? Ou seja, um número entre 1 e 9 alguma coisa, vezes 10 elevado a um número inteiro. Pode ser negativo, pode ser zero, pode ser positivo, mas não pode ser quebrado, né? Não pode ser 0,5, não pode ser uma fração, por exemplo. Tá? Tem que ser um número inteiro aqui, por exemplo. Tá ok? Deixa eu dar aqui alguns exemplos de como que a gente reconhece, por exemplo, que um número está ou não em notação científica, né? Então, vamos colocar aqui alguns números, né, para a gente dar uma para a gente checar, né, se eles, né, estão escritos de forma correta ou não, tá? É uma coisa bem simples de fazer, mas é bom a gente relembrar como é que a gente olha para isso, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, uns números quaisquer, sei lá, 3 vezes 10 elevado à oitava, aqui no item B,
70 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui no item C, 7,8 vezes 10 elevado a 12. Vamos colocar aqui outro número. 4,87 vezes 10 elevado a menos 0,5. 8,0 vezes 10 elevado a 20. E por último, 5 vezes 10 elevado a menos 8. Acho que aqui já dá para ter uma noção de como que identifica se o número ele está escrito de forma científica, né, notação científica ou não, tá? Então vamos aqui, por exemplo, para o item A. Aqui no item A, 3 vezes 10 elevado à oitava, a gente observa aqui que o 3, que representa o item, né, a letra A aqui nessa nomenclatura, o 3 ele pertence, né, ele está nesse intervalo de 1 até 10, né, até 9,9, desculpa. Então, é um número, sim, que está em notação científica, né, ou seja, aqui é 3, e aqui a base pertence 10 elevado ao oitavo, o 8 aqui pertence a números inteiros, então ele respeita essas condições aqui para ser um número chamado de notação científica. No item B, 70 vezes 10 a menos 6. Bom, 70 já perceberam de cara, né, que o 70 é maior que 10, então 70 não pode colocar esse número aqui, então ele não é caracterizado com essa escrita aqui científica. 7,8, 10 a 12, aqui no item C. Bom, 7,8, olha aqui, né, no intervalo. Bom, 7,8 está entre 1 e 9, alguma coisa, né? Então, tá ok. Vamos para a base, então 10 elevado a 12, bom, 12 pertence a números inteiros, então está sim escrito de forma correta cientificamente, né, em notação científica. Aqui no item D, 4,87 vezes 10 a menos meio. Bom, 4,87 está dentro desse intervalo, né? Tipo de 1 a 9 alguma coisa. Então, tá ok, né? Embora seja quebrado, não tem problema nenhum o A ser quebrado, né? O que não pode é ser menor que 1 e maior que 10, ou igual a 10, por exemplo, né? A base, por exemplo, 10 elevado a meio. Bom, meio, o expoente não pertence aos números inteiros, então também não está escrito de forma correta, tá? Aqui no item E, por exemplo, 8, 10 elevado a 20. Bom, 8 está nesse intervalo, né, de 1 a 10, de A a 9 alguma coisa. A base 10 aqui está elevada a 20, então 20 pertence a números inteiros. Então, está escrito de forma correta, tá? Aqui no item F, por exemplo, 5, 10 elevado a menos 8. 5, mais uma vez, está entre 1 e 9 alguma coisa, então está ok. A base 10 elevado a menos 8, bom, menos 8 pertence a números inteiros, então ele está escrito de forma correta, né? Então, essa brincadeira aqui inicial parece que é besta, mas é só para a gente perceber, né, quando é que um número ele tá escrito de forma correta ou não. Bom, já vimos como que a gente reconhece então o número, né, se ele está ou não em base 10. Agora vamos transformar um número para a base 10, né, para a notação científica. Então, transformar para a notação científica. Notação científica. Então, a gente vai agora transformar um número qualquer, né, que seja pequeno, grande, né, para essa notação científica. Lembrando que temos que respeitar aquela regrinha, né? Ou seja, é um número vezes a base 10, né, elevado a um expoente que tem que ser inteiro, né? Então, sempre respeitando essa regra, a gente vai tentar agora fazer essa transformação de alguns números aqui que a gente vai dar como exemplo, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um número qualquer, sei lá, 300
300 milhões. Bom, como é que a gente transforma esse número em base 10? Aqui acontece, a transformação ela é simples de fazer, né? Basta você contar aqui o número de dezenas que você vai andar para a direita, tá? Então a gente conta, né, para cá quantos zeros você andou, cada zero representa uma dezena, e aqui na frente do número da base 10 tem que ter apenas um número que vai de 1 a 9 alguma coisa, né? Então conta comigo aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas. Né? Então, como é que a gente escreve? O 3, aqui na frente, né? Vezes o 10 elevado a 8. 8 zeros, 8 dezenas que eu andei. Tá? Então, está dentro aqui da norma, quer dizer, da escrita científica, sim. Né? Um número 3, que vai de 1 a 9 alguma coisa, a base 10 é o expoente, né, de um número inteiro. Então, é um número escrito de forma correta. Professor, mas e se não for assim? Se for, por exemplo, sei lá, 340 mil, ou 340... vamos colocar 340 mil, por exemplo. 340 mil, como é que fica? Né? Da mesma forma, a gente conta sempre, né, para a direita quantas dezenas a gente vai andar, lembrando que o número aqui na frente tem que estar entre 1 e 9 alguma coisa. Então, contando dezenas. 1, 2, 3, 4. Se eu parar aqui, eu tenho que escrever 34 vezes 10 alguma coisa, correto? Então, como que não pode ser 34, eu tenho que andar mais uma casa. Então, se eu andei mais uma casa, aqui vai ficar 3,4 vezes 10 elevado a quantas dezenas eu andei. Aqui no caso eu andei 1, 2, 3, 4, 5 dezenas, então 10 elevado a 5. Né? Então percebam que quando você for contar um número, ou transformar um número para a base 10, você tem que tomar cuidado com essa questão aqui aonde você parar com a contagem. Né? Então, só para a gente reforçar mais essa ideia, então, sei lá, 6, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Só para a gente reforçar essa ideia. Então, contando aqui, como é que fica, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu parar aqui, vai ficar 698 aqui na frente. Não pode. Se eu andar mais uma casa, vai ficar 69,8. Também não pode. Mais uma casa, 6,9. Opa, 6,9 pode. Então, 6,98, né? Vezes a base 10. E quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, de novo, elevado a 8. Né? Então, percebam que para transformar um número que é muito grande em notação científica, basta respeitar, né, as condições aí, do número que vai na frente da base e do expoente ser um número inteiro. Tá? Ok, então, professor, eu entendi como é que a gente faz com um número que é muito grande. E quando o número, por exemplo, for muito pequeno, né, ou número pequeno, BCD, vamos dar outro exemplo. E quando o número for assim, 0,0000008, né? Agora, a gente não vai contar para a direita, vai contar para a esquerda, no caso, né? Então, eu vou contar aqui depois da vírgula, quantas casas eu vou andar depois da vírgula. Então, esse zero aqui à esquerda, a gente não conta, tá? Então, a gente vai contar apenas para a esquerda. Então, contando o número de dezenas, fica 1, 2, 3, 4. Então, eu coloco 8 vezes 10 elevado a menos 4. Por que menos 4? Porque eu contei depois da vírgula. Toda vez que eu conto depois da vírgula, o expoente vai ficar negativo. Tá? Então, aqui, ó, 0,00008, né? Fica 8, 10 a menos 4. Só para dar mais um exemplo, 0,0000032. Então, como é que fica, né, nesse caso? Então, de novo, conta aqui depois da vírgula, né, quantas casas a gente vai andar. Então, conta comigo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu parar aqui,
vai ficar 32, né? Então 32 não pode. Então tem que andar mais uma casa e pôr a vírgula aqui. Ou seja, vai ficar 3,2, né? Vezes 10 elevado ao número de casas que eu andei. No caso, esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elevado a menos 7. Né? Então percebam que para você pegar um número que é muito grande, muito pequeno, né, e colocar na base 10, é fácil de fazer, só tem que respeitar aquela regrinha lá, número que vai na frente da base e do expoente, tá ok? Então não é nada muito complicado de como fazer. Bom, então continuando aqui a brincadeira, então nós já vimos como é que a gente transforma um número qualquer, né, um número grande, um número muito pequeno, em base 10, mas também nós temos que saber olhar para esse número e tentar identificar qual que é a sua ordem de grandeza. Né? Por que é importante a gente saber disso? É que tem questões de vestibular ou em provas comuns que a gente faz, onde o cara não pergunta uma resposta ou a resposta de um problema. Né? Ele pergunta qual que é a ordem de grandeza daquela força, daquele campo, né? Daquela grandeza que ele está querendo como resposta. Então, a gente tem que saber olhar para o que a gente encontrar como resposta e saber trabalhar esse número, né, para encontrar o que ele chama de ordem de grandeza, tá? Então, vamos marcar aqui só para a gente não esquecer o que é essa coisa que ele chama de ordem de grandeza. Né? Então, vamos tentar entender isso aqui melhor. Não é difícil, é fácil, né? Vocês vão ver que é simples de entender também, tá? Aqui, como todo é fácil, né? Se você aí é tarado pela física que nem eu, isso aqui tudo é fichinha pra gente, né? Isso aqui é tudo mamão com açúcar. Bom, então, voltando aqui à coisa, o que seria essa ordem de grandeza, né? Então, ordem de grandeza simplesmente vamos voltar lá ao nosso problema original, às nossas condições originais, quer dizer, desculpa, ou seja, A vezes 10 elevado a B, né, que é a famosa escrita científica ou notação científica, né, só que quando a gente fala de ordem de grandeza, a gente tem que tomar cuidado porque a gente está interessado na base 10. É ela que vai me dar essa ordem de grandeza que a gente quer analisar em uma resposta, por exemplo, tá? Só que aí tem um problema, né? E como é que a gente arredonda esse número, né? Como é que a gente pega esse número e coloca ele de uma forma mais precisa, tá? Aqui tem umas condiçõezinhas que a gente usa para tentar fazer isso de uma forma mais prática, né? Por exemplo. Então, por exemplo, se a base aqui, né? O número na frente da base, ele for menor que 5,5, a base 10, né, que a gente está analisando, vai se manter constante. Né? A base 10 não vai se alterar. Então, quando o número aqui na frente da base for menor que 5,5, 5,4, 5 alguma coisa, 4, 3, 2, 1, né, a gente vai manter a base como ela está. Agora, se o número ele for maior ou igual a 5,5, a gente vai aumentar um número aqui na base. Né? Então, vai ficar B mais 1. Né? Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, mas é uma regrinha simples. E essa regrinha eu tirei de onde? Né? Na verdade, é uma média aritmética. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, uma reta. Bom, era para ser uma reta. Né? Deixa eu colocar aqui mais para cá, porque talvez vai pegar aqui. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma reta e colocar aqui embaixo. Bom, era para ser reta. Tá. Vamos pegar aqui essa reta. Fecha aqui de novo. Aqui vai de 1 a 10. Né? Por exemplo, de 1 a 10. Qual que é a média aqui dessa reta? Bom, a média, a gente sabe que a gente pega 1 mais 10, né? Que vai ficar 11 aqui no caso, e divide por 2. Então, aqui a média vai ficar 5,5. Então, nessa reta, aqui 5,5 seria o ponto médio aqui dessa reta, usando, repito, média aritmética. Tem problemas que eles usam média geométrica. Eu prefiro usar a média aritmética, que é uma forma mais simples
para a gente entender isso, tá? Então, ok, professor, então eu entendi que a gente tem que usar esse arredondamento, digamos assim, quando o número, né, tiver em base 10, né, mas dá um exemplo aí para a gente entender melhor. Vou dar, né? Então, vamos seguir aqui. Vou até subir a tela para a gente usar essa mesma regra e aproveitar aqui essas condiçõezinhas aqui, né? Vou até colocar aqui, por exemplo, em vermelho, só para a gente brincar com o que a gente acabou de fazer, né? Então, por exemplo, a gente encontrou isso aqui como um 3, 10 elevado ao oitavo. Se eu te perguntar qual que é a ordem de grandeza desse número aqui, por exemplo, vamos colocar aqui ordem, né? Qual que é a ordem de grandeza? Estou abreviando aqui a brincadeira. Bom, a ordem de grandeza, o que me interessa, como eu falei, é a base 10. Né? Então, olha aqui na frente, é o 3. Né? Então, o 3 ele é menor que 5,5. Então, eu não vou alterar a minha base. Ou seja, a ordem de grandeza desse número é simplesmente 10 elevado à oitava. Né? Nesse outro aqui, por exemplo, qual que seria a ordem de grandeza desse número aqui? 3,4, 10 à quinta. Mais uma vez, 3,4 é menor que 5,5, que seria a média, né? Então, a ordem de grandeza é o próprio expoente, ou seja, 10 elevado a 5. Já nesse caso aqui, qual que é a ordem de grandeza desse número? Né? Já sei, se é um cara esperto, uma menina esperta também já percebeu que aqui é 6,98, né? Ou seja, 6,98 é maior que 5,5. Então, quando esse número aqui da frente, o A no caso, né? o número que está na frente da base 10, é maior ou igual a 5,5, a gente vai aumentar 1 no expoente. Então, em vez de escrever 10 elevado à oitava, a gente vai colocar 10 elevado à nona, né? Porque a gente vai aumentar 1 no expoente. Então, de repente, você está lá fazendo um problema de vestibular e o cara pergunta qual a ordem de grandeza, você fez a conta, ralou pra caralho, né? Aí você encontrou aqui a resposta, aí o cara pergunta a ordem de grandeza, aí você coloca 10 à oitava. Errou, né? Você vai errar. Então, tem que lembrar que tem essa condiçãozinha aqui para você arredondar o número chamado de notação científica, né? Então, mais uma vez aqui, para a gente reforçar essa ideia, 8 10 a menos 4. Então, qual que é a ordem de grandeza desse número? Aqui é simplesmente 10 elevado a quanto? Então, cuidado aqui, ó. Então, 8, vamos lá. O 8 é maior que 5,5, então eu tenho que acrescentar 1 aqui. Só que acrescentar 1 em algo negativo, né, eu tenho que tirar, na verdade. Né? Então, aqui fica 10 a menos 3. Né? Então, eu vou pegar B mais 1. Então, só para fazer aqui de ladinho, para você lembrar o que eu fiz aqui, na verdade, aqui era menos 4. Eu falei que quando o número aqui na frente for maior ou igual a 5,5, a gente tem que aumentar um expoente. Então, é menos 4 mais 1, né? Bom, menos 4 mais 1, devo 4, pago 1, ainda devo 3. Então, a ordem de grandeza aqui é 10 a menos 3, tá? Então, basicamente, esse vídeo, ou essa explicação aqui que eu acabei de fazer para vocês, é para a gente brincar um pouquinho com essa questão de notação científica e ordem de grandeza, tá? Então, é o beabá de muitas contas aqui na física que a gente usa, né? Então, tanto lá no primeiro colegial, no segundo colegial, terceiro colegial, a gente usa bastante essa matemática, né? Em algumas contas de física, por exemplo. Então, é sempre bom a gente estar relembrando como é que a gente faz essa transformação, né, para a base 10 e saber essa coisa também chamada de ordem de grandeza. Né? Quando que a gente aumenta o expoente, quando a gente mantém o expoente, ok? Então, é isso.